Olá, seja muito bem-vindo ao Carmandal, eu sou a Luane Vilas e hoje a gente vai falar sobre as energias de 2023. Vou falar pela numerologia, um pouquinho pela astrologia e também dos arcanos, correlacionando com os arcanos do tarô também. A vibração numérica de 2023 é o 7. O 7 ele é visto como um número espiritual, onde traz muita conexão, né, da espiritualidade com a sua intuição, mas ele é um número muito mais introspectivo, né, de leitura, dos estudos, do autoconhecimento, de uma coisa muito mais com você mesmo, né? Porque a espiritualidade ela também pode falar de doação, ela pode falar de autoconhecimento, de você, né, absorver aquilo ali para você. Né? Então o 7 ele tem esse lugar de absorver o conhecimento para você. Então ele é muito mais ligado aos estudos, né? Aquele momento onde você vai se entender, você vai buscar, né, informações, conhecimentos, vivências através dos estudos, né? Então o ano de 2023 ele é muito regido pelos estudos, né? Pela numerologia do 7. E aí te olhando também não só, né, os estudos do modo geral, mas também do espiritual, você procurando o autoconhecimento, você procurando uma conexão maior, e aí inclusive da intuição. A intuição ela vai ficar um pouco mais refinada, né, de você se conhecer mais, de você apurar mais o que você está sentindo. Só que o 7, ele também, como ele traz uma introspecção, ele traz uma avaliação. Por que a gente traz uma introspecção? Porque a gente vem num processo de harmonização. 2022 ele foi um processo de harmonização porque a gente estava no 6, o 6 é equilíbrio, é essa coisa da harmonia. Então no 7 eu olhei muito para o outro, procurei trazer uma harmonia para o meu entorno e agora eu preciso ficar um pouco mais individualista. O 7 ele é bem individualista, ele olha muito mais para ele, né? Então esse momento é um momento meu para eu articular, eu mentalizar aqui para botar em ação as estratégias do que eu quero para minha vida. Então eu vou buscar os estudos, eu vou planejar, eu vou voltar para mim, eu vou trazer um olhar muito mais individualista nesse lugar de o que é melhor para mim nesse momento da minha vida, né? Então o 7 ele vai pegar essa energia, todos nós vamos entrar nesse lugar. Então é bem comum a gente ver em 2023 atitude das pessoas um pouco mais egoístas mesmo, né? E aí precisa trazer um equilíbrio, um egoísmo, o ato falho. A gente precisa trazer um equilíbrio, porque o egoísmo e o individualismo são coisas diferentes, né? O egoísmo, eu só olho para o meu próprio umbigo e eu não me importo com as outras pessoas, o que vale é o que eu quero. O individualismo não, eu entendo que naquele momento eu sou prioridade. E o que eu estou fazendo é porque eu estou vendo o que é melhor para mim, né? Mesmo que às vezes eu preciso te dar um não, né? Não porque eu não me importe com você, mas porque para mim não faz sentido, né? Eu não vou estar feliz naquilo ali. Sempre, obviamente, gente, a gente fazendo as coisas com empatia, com compaixão e com responsabilidade emocional. A gente tem que sim olhar pra gente, a gente ser prioridade, a gente olhar uma, duas, três vezes pra gente, para depois olhar para o outro, fazer por nós, para depois fazer pelo outro, mas sempre no lugar de muita responsabilidade emocional, né? Depende do que você faz aí com outra pessoa, às vezes você coloca expectativa, você coloca situações ali onde, foda-se, eu vou olhar pra mim e eu tô nem aí porque o ano é esse. Sim, o ano ele vai pedir isso, né, de todos nós aqui. Obviamente que isso, assim, essa energia que vai estar em 2023, já em janeiro, né? Pela numerologia, a energia muda em janeiro, diferente da astrologia, né, que a energia só entra quando a gente chega em março, lá, quando no primeiro dia de Áries, né? Mas a numerologia te já entra em janeiro com isso. Então, assim, essa energia que vai estar todo mundo, mas tem do teu ano pessoal. E do teu ano pessoal, ele pode ser o 7, né? Então, se você está no 7, então ele vai ficar mais individualista ainda, né? E aí, porque você vai voltar muito mais para dentro. Então, cuidado aqui com o egoísmo, cuidado com as questões, né, onde você precisa se posicionar. O 7 ele vai pedir um posicionamento em algumas questões, então cuidado aqui com o outro, né? Cuide também das pessoas, precisa cuidar, né? O mundo precisa de amor, né, gente? E a gente aprendeu isso em 2022.
Se você não aprendeu, deveria aprender e ainda dá tempo, né? Porque o vídeo está saindo antes da gente entrar em 2023, né? Então, a gente precisa aprender a lidar, né? A gente precisa lidar com o amor, lidar com as coisas de uma maneira mais harmônica, né? Isso que a vida vem ensinar. E a energia do número, ela é para trazer um ensinamento. E esse ensinamento, eu preciso me ver como prioridade, me posicionar, me colocar, ter o meu momento, né, de introspecção, né, ter o seu momento, não. Então, tendo esse lugar de eu preciso de ter meu momento, meu tempo com a espiritualidade, meu tempo comigo, meu tempo de qualidade com as outras pessoas. Então, o 7 ele vai pedir tempos, né? Ele vai pedir isso, né? De você demarcar, eu vou fazer isso aqui, vou fazer essa outra coisa, né? Porque ele é muito focado. Ele tem muito dessa energia. Só cuidado aqui com o excesso de perfeccionismo. O 7 ele tem essa energia bem perfeccionista. Então, cuidado com essa energia, né? É bom a gente trazer excelência para a nossa vida, né? A gente está sempre melhorando, né? Trazendo excelência, mas a perfeição ela não existe. E aí você não pode cobrar isso das outras pessoas, que elas sejam perfeitas, que elas sejam como você quer que elas sejam. As pessoas elas são como elas são, né? Então você vai trazer esse lugar, né, da excelência para você. O outro, você entende que ele vai até um certo ponto. Ele não é você, né? Então, se é outra pessoa, se você é chefe e você precisa passar instruções, de delegar as coisas, explique como você quer, mas entenda que o outro ele não é você. Ele vai fazer aquilo que você pediu da forma dele, não como você quer, né? Então, se você quer do seu jeito, então procure pessoas como você, que vai fazer como você, né? Então, entenda que tem limitações, né? Você também tem limitações. E tá tudo certo também. Então, não exija isso, porque a gente fica cri-cri. Com o 7, a gente fica cri-cri. Então, a gente vai estar fazendo críticas demais, reclamando demais, né? Falando mal, né, das outras pessoas também. Cuidado, né? Então, a vibração, ela baixa, né? Também quando a gente entra nessa energia, né? Então, precisa desse equilíbrio aqui. No tarô, a gente tem essa arcana aqui, que é o carro. O carro, ele fala, né? Ele é o 7, por isso que ele é correspondido pelo carro, né? O carro, ele fala de foco, né? Então, o que esse ano vai pedir? Que eu esteja, né? Que você esteja na direção da sua vida, assumindo as rédeas da sua própria vida. Então, você está no controle desse carro aqui, na direção dele. Para onde eu quero levar esse carro? Porque se o meu carro está desgovernado, ele vai para qualquer lugar, né? Então, qualquer lugar tá bom. Então, o 7 ele fala de planejamento, como o carro também. Então, se eu vou pegar a minha direção e eu vou para algum lugar, eu preciso me planejar, eu preciso saber para onde eu quero ir exatamente. Então, eu vou perder um tempo me planejando, fazendo os estudos que eu preciso fazer. Então, eu preciso me planejar, decidir para onde eu vou. Então, eu preciso desse tempo de fazer todo esse mapeamento, né? E aí, quando eu já sei, eu já estruturei, montei uma estratégia, montei o planejamento, eu vou nessa ação. Então, eu vou muito mais rápido. Então, quando eu sei o que eu preciso fazer, eu caminho muito mais rápido. É igual quando a gente tem um planejamento, né, do nosso dia, da nossa semana. A gente monta ali a nossa agenda, o nosso planejamento. Se eu já sei o que eu tenho que fazer durante a semana, é muito mais rápido. Eu vou lá, olho, eu tenho que fazer isso. Preciso gravar vídeo? Então, preciso gravar o vídeo. Preciso gravar o vídeo tal. E grava as energias de 2023. E aí eu já sei o que eu preciso fazer. Eu não preciso ficar pensando, o que eu vou fazer hoje? Porque isso pede mais tempo. E o ano ele vai passar com certeza bem rápido. Quando a gente vai ver, bum, já acabou. Porque o ano do carro ele é muito rápido. Só que, como o ano ele é muito rápido, então você precisa estar alinhadíssimo aonde você quer chegar. Porque senão o ano vai passar e você não vai fazer nada, tá? Então o ano ele vai vir como oportunidade, mas se você estiver direcionado nessa oportunidade. Então, onde você quer levar o seu carro? O seu carro ele vai para onde? Para que setor ele vai? Qual é a energia que ele está indo? Né? E qual é o do seu ano pessoal? O que está acontecendo no seu ano pessoal? Né? O que está rolando lá na minha energia? O que está acontecendo na minha energia do meu ano pessoal? Então, aquela energia do teu ano pessoal para onde está indo, então você caminha nessa direção. Eu vou para aquela direção, eu vou para aquele caminho, eu vou para aquilo lá, né? Eu vou fazendo aquilo ali.
né? Então você vai direcionando, né? Então você vai precisar disso, né? Então é que nem a gente entrar num carro, né? E simplesmente ligar o carro e sair. Ah, eu não sei para onde eu vou, não botei no GPS. Você vai gastar o quê? Gasolina, né? Combustível ali, né? Você vai perder dinheiro, perder tempo e vai demorar muito mais tempo para chegar no lugar, né? Então, quando você se planeja, você chega muito mais rápido, é direcionado. Então, o carro ele vai falar de rapidez, direcionado, de foco, determinação. Eu quero fazer isso aqui, sigo aquilo ali e acabou, né? Estou determinado. Pela astrologia, a astrologia, o planeta regente, ele começa em março, na entrada de Áries. E aí o planeta regente vai ser a Lua. Eu não precisaria, não corresponde, né, com o tarô, mas a gente tem esse arcano aqui da Lua, né? O que é a Lua? A Lua ela vai falar do emocional, do sentimento das emoções, vai estar ligado às questões familiares, às questões do passado. Então, se você não tem planejamento, se você não tem foco do que você quer, você vai ficar perdido do que diante das suas emoções. E dependendo onde esteja, né, a sua lua no seu mapa, né, então ele pode te trazer um alavancamento das coisas, mas também ele pode, né, dringolar tudo, você ficar ali perdida diante do emocional. Então, as fases da lua, elas vão influenciar cada vez mais nesse ano de 2023. Vão influenciar muito, porque o planeta regente é a Lua, e quando a gente entrar nas fases da Lua, então a gente vai sentir mais fortemente no nosso corpo, né? Nas nossas emoções, sentindo quando a gente entra na Lua nova, na crescente, cheia, minguante, a gente vai sentir, principalmente na cheia, a gente vai sentir bastante, porque é o ápice da energia, a gente sentindo aquilo tudo ali, né? Então a Lua, então ela vai falar de a gente olhar para as questões mal resolvidas do passado, resolver com foco, quero resolver, vou resolver, né? Resolver aquilo ali, ponto, acabou, né? Então, questões familiares precisando ser resolvidas, trabalhadas, as questões vão estar em foco ali, questões de maternidade, né? A Lua também fala da mãe, né? Da maternidade, do aconchego, né? Então, assim, você se proporcionar isso também, né? Então, vai estar muitas questões ali envolvidas, né? Uma coisa importante correlacionando a Lua com a numerologia, né? A astrologia com a numerologia. Precisa desse foco, porque senão você vai ser mergulhado das emoções e você não vai conseguir caminhar. A Lua, quando a gente está sendo regido por ela, pelo tarô, a Lua ela fala de confusão, né? As coisas nebulosas, a gente não conseguir entender para onde está indo as coisas. Então, quando a gente tem a Lua, a única coisa que a gente tem de farol é a nossa intuição. E aí é muito interessante a gente ter a Lua, ter toda essa correlação, porque na numerologia, o 7 da espiritualidade, ele está falando dessa intuição. Então, você vai precisar ficar mais introspectivo, né? Porque a Lua traz um lugar de introspecção, eu preciso olhar para o meu emocional. Eu não consigo resolver nada do meu emocional olhando para fora, né? Estando no oba-oba da vida, não fico, né? Eu preciso olhar para dentro para eu me entender, para entender o que acontece emocionalmente aqui, né? Para eu poder me movimentar. Então, os processos terapêuticos, eles são super, mega necessários nesse ano de 2023. Então, meditar é extremamente necessário, porque a nossa mente ela vai estar muito ativa, até pelo 7, por causa do mental, do conhecimento. Então, a nossa mente ela vai estar muito ativa. Então, o que vai precisar é trazer uma tranquilidade para essa mente, porque ela vai estar na agitação total. Então, vai precisar de trazer uma tranquilidade através da meditação, através do autoconhecimento, da escrita curativa. Eu falo muito disso, né? Que a escrita curativa ela é muito necessária para poder você se harmonizar. Ainda mais se você tem lua em câncer, né? Precisa lua em câncer, lua em peixes, em escorpião, né? Principalmente nesse signo. Lua, eu não tenho esses, né? Minha lua não está em nenhum desses signos. Preciso fazer também? Não sei, testa, né? Não estou falando aqui porque os elementos de água, eles precisam de um entendimento maior das emoções, né? Então, quando a gente escreve, né, a gente fala dos sentimentos,
ele se traz, você consegue entender. Porque é como se assim, pelo menos pra mim, né? É abstrato. Quando eu tô falando dos meus sentimentos, eu tô falando, eu tenho a compreensão, eu compreendo. Mas quando eu escrevo, é como se eu materializasse o que eu tô sentindo. Então, às vezes, quando eu tenho catarses, né? Insights, resoluções assim, muito fortes, né? Tipo, arrow, dei aqui, eu, né? Fiz um arrow aqui. Eu preciso escrever para poder materializar aquilo ali, tipo, concretizar, eu internalizar aquilo dentro de mim. Então, quando eu escrevo, eu materializo, eu consigo ver, é isso, né? Não sei como é que é pra você, pra mim é mais fácil, eu sou do signo de ar, né? Sou geminiana. Então, eu preciso, né, dessa forma mais estrutural para eu entender mais as minhas emoções, mas cada um de um jeito, né? Você talvez não seja assim, mas você vai precisar de momentos seus, de recolhimento, nem que seja só para você refletir. Mesmo que você não escreva nada, vai refletir, pensa sobre isso, né? Para poder você trazer uma compreensão maior do que está acontecendo. Então, a Lua, ela vai falar desse lugar da introspecção, que precisa de foco, senão você fica perdida. Porque quando a gente está falando de Lua, a gente também está falando de sombra. Então, quando eu vou para minha sombra, eu não sei o que eu vou buscar lá, e eu não tenho um foco, eu não estou na direção, eu não estou no carro, né? Nesse carro aqui, eu vou para lá e eu me perco na minha sombra. E aí eu gosto muito de dizer que a gente vai olhar para nossa sombra de forma estratégica. Então eu acesso a minha sombra, eu acolho a minha sombra, vou até ela, né? Mas eu vou lá e pego o que eu preciso pegar e volto. Se eu ficar lá, né? Se eu quero resolver alguma questão familiar, sei lá, com a mãe, a Lua está muito relacionada com a mãe. Então eu preciso resolver a questão familiar com a minha mãe. Então eu vou lá na minha mãe, na questão que eu preciso resolver, pego o que eu preciso pegar e volto. Porque se eu ficar lá, eu vou achar outras coisas e eu não vou sair de mais daquilo ali. Vou ficar naquilo, não saio mais. Então eu preciso ser muito estratégica. Eu pego o que eu preciso e caio fora, tá? Então a gente precisa ter essa estratégia para lidar com as emoções da Lua, né? Com as sombras. Vai sair coisas que você não imagina, tanto sua como das outras pessoas. As sombras das pessoas vão estar muito em voga, vai estar aparecendo demais, então você precisa estar no teu eixo. O carro e o 7, ele fala muito disso, eu preciso estar no meu eixo. A gente fica bem racionais, o 7 é um número muito racional, né? Então eu preciso estar no meu eixo, focada, porque senão eu vou ser engolida pela confusão dos outros e pela minha confusão. Então, quando eu estou centrada, eu consigo trazer uma organização para minha confusão e eu não sou engolida pela confusão do outro. O outro, cada um com o seu rolê, né? O seu é seu, o meu é o meu. Olha, amigo, tem tanta confusão aqui, não vou entrar no seu, mas a gente segue junto, sabe? Porque senão a gente é engolido pelo problema do outro, né? Então, a gente já tem os nossos próprios problemas, a gente também, né, pôr esses limites. Aí entra a individualidade. Eu tô aqui para o que você precisar, mas eu vou até um certo ponto. Porque o seu problema quem resolve é você e o meu problema quem resolve sou eu, né? Então, e aí precisa estar muito focado nisso, porque senão você também é engolido pelos seus próprios problemas, né? E mais dos outros, né? Então, ficar focados aqui, né? E é isso, gente. Basicamente, essa é a energia de 2023, né? Então, o que você precisa curar? Também fala de cura, né? O que você precisa curar do seu emocional, né? O que você precisar olhar aqui, te mantendo foco, qual é os seus objetivos, o que você quer para 2023, né? Vai falar muito do planejamento mesmo, né? O que eu quero para 2023, o que eu quero alcançar, né? O que eu quero curar também, porque não é só metas, né? O que eu quero alcançar das minhas metas, dos meus objetivos, mas de forma nutritiva, acolhedora e amorosa. Então é isso que ele vai pedir, não é só o foco de chegar lá. Eu preciso chegar lá com qualidade. Eu preciso chegar nos meus objetivos com sanidade, né, com equilíbrio emocional. Não adianta você conquistar os seus objetivos profissionais se você chegar lá na largada, né, na linha de chegada, com burnout,
com crise de ansiedade, com estresse, né, acumuladíssimo, agressivos e tudo mais. Precisa pensar sobre a qualidade do que você quer gerenciar o seu 2023, as energias desse ano para você, tá? Então ele vai falar muito sobre qualidade. Então, onde eu boto o meu foco, aquilo cresce. Onde eu quero crescer, mas eu quero crescer com qualidade, eu quero crescer de uma maneira harmônica, acolhedora, empata, né? De empatia, de amorosidade e de muito autorrespeito. Então ele vai falar muito sobre isso, a energia de 2023. E isso você correlaciona com o seu ano pessoal, tá? E aí você vê onde você tá, e aí o que está acontecendo, e você faz a dobradinha ali, que são essas duas vibrações que você vai precisar trabalhar, né, nessa energia desse ano, tá bom? Um beijo, espero que esse vídeo tenha sido benéfico para você, que possa te ajudar. E curte aqui também, né? E qualquer coisa bota nos comentários. Um beijo, tchauzinho, de Grudete.